Olá, muito boa tarde. Neste dia sublinhamos a análise dos textos bíblicos que serão lidos nas Eucaristias do próximo domingo. É o segundo domingo do tempo comum que vamos analisar com os nossos convidados. Temos hoje connosco o Padre Nuno Santos, reitor do Seminário Maior de Coimbra, e também Frei José Nunes, dominicano e professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde. Obrigado por estarem entre nós, aqui no programa Eclésia. Padre Nuno Santos, bem-vindo aqui a este espaço. Vamos analisar a liturgia do próximo domingo, mas não me posso esquecer que é o reitor do Seminário Maior de Coimbra e um local que se destina à formação de sacerdotes, mas que tenta dar alguns passos também em termos de abertura à sociedade, em termos de cativar as pessoas a passarem por lá. Fale-nos um bocadinho desta aposta do seminário em até estar aberto, e acho que é correto dizê-lo, a este conceito de turismo espiritual. A ideia que nós quisemos trazer foi exatamente o conceito de um espaço que continua a ser um espaço identificado como um seminário, obviamente, um espaço de formação, mas também um espaço onde a cultura e a espiritualidade se podem cruzar e, sobretudo, que não tem que ficar fechado em si mesmo. E por isso abrimos o espaço não só a muitas iniciativas para a cidade e também para outras pessoas que nos procuram e também para muitas das atividades, quer das orações de grupos da própria cidade, mas, sobretudo, então, esta possibilidade do turismo espiritual. E o que é que isso significa? Significa que há pessoas, em Portugal, mas também fora do nosso país, que procuram lugares para descansar, e não simplesmente para descansar no sentido de não ter nada para fazer, mas lugares onde a cultura, onde a própria natureza, onde o próprio espaço religioso, uma capela, um espaço de oração, podem ser significativos. Essa tradição existe na Igreja, os mosteiros, os conventos, mas nós quiséssemos também como que numa cidade como Coimbra pudesse haver uma espécie de pausa urbana onde nós nos encontramos e temos esse espaço de encontro, consigo mesmo, com os outros, com a natureza e sobretudo com Deus. E não perturba a vida da casa? Não, esse é o desafio maior, que é a casa é habitada e ao mesmo tempo hoje é um espaço visitável, ou seja, temos visitas guiadas ao espaço e ao sábado conseguimos, por exemplo, conjugar a relação entre as pessoas que estão mais neste objetivo, com este objetivo, e as pessoas que têm espaço de formação, conseguimos cruzar 100, 200 pessoas sem haver conflito. E têm feito esta percepção de que há hoje apetência, necessidade de busca destes lugares de silêncio, do encontro consigo próprio, nesta sociedade tão marcada pelo ruído, não é que dizem? Sim, nós lançámos um desafio que foi o Sábado. Foi um desafio que foi um ensaio, diríamos, que lançámos para este ano e é orientado com 3 pessoas, 2 sacerdotes e uma psicóloga. E vem de um contexto de uma equipa, que é a equipa do Secretariado das Vocações. Então essa proposta é aos sábados, sábado com todo o sentido de descanso, mas também todo o sentido de encontro e, sobretudo, o sábado como também esta conjugação do sabático e do sábado. Então, no fundo, queremos oferecer tempo às pessoas e descanso e encontro. E escolhemos 3 palavras: simplicidade, silêncio e sagrado. Foram os 3 S's que nos inspiraram para este tempo. E isso começa às 9h30 da manhã, ao sábado, e termina às 5 da tarde. E temos as inscrições todas completas, ou seja, os encontros são uma vez por mês apenas. Pensámos abrir só para 15 pessoas, vimos que era impossível, passámos a 22 pessoas e temos sempre gente que fica em espera. Ou seja, e é muito interessante, tem sido um desafio que nós próprios nos temos surpreendido. Estamos também a ensaiá-lo e estamos a ser surpreendidos pelo próprio desafio que surgiu assim. Mas já não diz, é a Igreja a reinventar-se, não é? Sem dúvida. Eu não conhecia e esta iniciativa, eu acho isto extraordinário. Acho extraordinário. É a Igreja a reinventar-se e, no fundo, estava-me a recordar um pouco da grande perspectiva que a Igreja se deu a si mesma no Concílio Vaticano II. É uma Igreja que quer estar em diálogo com o mundo, à escuta do mundo, sem também deixar de poder oferecer qualquer coisa ao mundo, não é? E estava o Padre Nuno a falar desta experiência e eu lembrei-me do que se passou aqui há 2 anos, talvez, aqui na Diocese de Lisboa. Eu estou à vontade para falar porque não tive nada a ver com isso, nada. Quando se preparou o sínodo da Igreja Diocesana aqui,
Eu dou aulas na Faculdade de Teologia, dou ao 5º ano, Teologia Pastoral. Os alunos do Seminário dos Olivais, do Seminário Maior de Lisboa, foram todos também a várias sessões que houve de uma iniciativa que se escutava, Escutar a Cidade, onde iam arquitetos, psicólogos, médicos, pessoas da sociedade, que também, algumas cristãs, outras ateias, mas que lançavam reptos do mundo à humanidade e à Igreja. E então, haver esta sensibilidade de quem está na Igreja e quem está num seminário e quem está ligado à formação é também para estar neste diálogo e na escuta do mundo, eu acho isto brutal, acho extraordinário e acho que é mesmo ADN da Igreja. Sim. De alguma forma é um tema que não vai muito desenquadrado do tema deste segundo domingo do Tempo Comum, em que temos aqui um casamento, não é? Em que o próprio Jesus acaba por se revelar e estabelecer um ponto de ligação com os homens, com o mundo do seu tempo, com este acontecimento. É muito interessante porque Jesus senta-se à mesa e é à mesa que acontece muito, obviamente, e na rua, nos percursos, nas estradas da vida. E o Evangelho não acontece todo aí, mas acontece muito aí. E isso, e bastava a última ceia, e se olharmos para as bodas de Caná como uma prefiguração, ou como pelo menos um primeiro sinal de uma história maior, de um grande sinal, que é a última ceia, então nós podemos perceber que de facto à mesa também acontece isso. E nesta experiência, reforço esta, mas poderíamos reforçar outras experiências que há em muitos outros sítios, a mesa também tem sentido. É uma refeição que começa em silêncio, até ao fim da sopa, do primeiro prato, e depois abre então ao diálogo. Mas há um percurso também do silêncio para saborear a própria refeição. Ou seja, o que nós pretendíamos era também trazer à mesa, se quisermos, a capacidade de agradecer e de reconhecer. Nós vivemos a um ritmo genericamente acelerado, vivemos com alguma intensidade e perdemos oportunidades do próprio cotidiano. E a questão é como é que Deus atravessa o cotidiano. Isto é, como é que a mesa pode ser o lugar da revelação. E é isso que nós falamos em Caná. Como é que da água se transforma vinho? Como é que saboreando uma sopa nós saímos mais nós mesmos na relação com os outros e com Deus e com a natureza? É porque para uma sopa chegar à nossa mesa há um trabalho imenso. E há um conjunto de histórias, e há um conjunto de dádivas, e há um conjunto de agradecimentos da história, do tempo, do agricultor, do que confia, do que lança a semente, do que recolhe, do que confecciona e dos que se sentam à mesa. E, portanto, eu acho que nós, é a minha também experiência pessoal, temos perdido, no Ocidente em particular, o contacto com o reconhecimento e com o agradecimento. E quando não agradecemos, depois passamos o tempo a queixar-nos. Há aí um livro muito simpático, o Sálvio Noé, que é mais interessante o título, diria, que o conteúdo, mas o título é muito simpático, que é proibido lamentar-se. E eu acho que é mesmo proibido lamentar-se, porque quando nós nos sentamos à mesa já temos muito para agradecer. E eu acho que isso também tem a ver com Caná, mas... Claro. O Rui Veloso também tem uma canção assim, está sempre aí a queixar, deixa-te disso. Pá. Vamos então escutar o Luís Miguel Sintra, que nos fala então desta refeição em Caná da Galileia. Naquele tempo realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhe Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: "Tirei agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
Ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois dos convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Frei José Nunes, Maria parece querer apressar os planos de Deus, não é? Ela que toma a iniciativa e Jesus, pronto, vê-se forçado a isso, quase. Pois, mas começa por lhe dizer, mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Mas é muito interessante, eu acho que é uma das muitas coisas que simbolicamente este texto ensina. Uma delas é justamente essa, quer dizer, ninguém tem o direito de querer dar as ordens a Jesus ou dizer o que é que Deus deve fazer. Nossa Senhora, este texto também mostra isso, que Nossa Senhora teve que fazer um pouco o percurso de deixar de ser a mãe carnal que toma conta de Jesus e que diz a Jesus o que deve fazer para passar a ser discípula. É muito interessante que no princípio do texto diz-se que houve umas bodas em Caná e a mãe de Jesus estava lá. Por outro lado, também vieram Jesus e os discípulos. Quer dizer, Nossa Senhora ainda não estava no grupo dos discípulos de Jesus. Mas no fim do texto, ela, por acaso já não é lido, falta aqui um versículo. No fim do texto, Maria já sai com o grupo dos discípulos de Jesus. Isto é simbólico da caminhada que toda a gente tem que fazer, que Maria, a mãe de Jesus, teve que fazer e que todos nós temos que fazer. Nós não temos que dar ordens a Deus, nós temos é que ser discípulos de Jesus. Temos que nos pôr na escola de Jesus. Esse é um dos muitos sentidos simbólicos, volto a dizer, que este texto pode ter. Eu acho que... Nuno já vai falar e dizer o que acha. Eu estou a dizer isto, não é nada de muito interpretação minha, pessoal. Eu leio estas coisas nas pessoas que estudam a Bíblia, nos exegetas. Este texto penso que tem que ser, sobretudo, interpretado simbolicamente. E não tanto do ponto de vista histórico, não para ficar embasbacado. Ih, que grande milagre que Jesus fez, não é? Bom, até porque, do ponto de vista histórico, isto levanta algumas questões. Porque é que só um Evangelho de São João é que fala nisto. Os outros três não tocam neste assunto. É que não tocam mesmo, não é? Depois São João diz, este foi o primeiro dos milagres que Jesus fez. Então o primeiro e os outros três Evangelhos não falam disto? Quer dizer, diria o povo, aqui há gato, não é? Quer dizer, aqui há qualquer coisa. E, portanto, isto creio que não tem que ser lido muito de um ponto de vista físico, histórico, material, mas do ponto de vista simbólico. E assim como simboliza muito, em termos de Nossa Senhora, como um modelo de se pôr na escola de Jesus, também tem outros elementos, sei lá, como o vinho. Jesus é o vinho novo, é o vinho bom, face ao vinho velho do Antigo Testamento, não é? Também prefigurado nas 6 talhas de pedra, 6 é o número da imperfeição, é o Antigo Testamento. Jesus é que vem para o vinho novo. Pois o vinho é símbolo da alegria. Jesus não quer que acabe o vinho no casamento, nem na vida. Isto é, Jesus, Deus, está presente em nós para que nunca falte a alegria nas nossas vidas, nos nossos casamentos, na nossa igreja. Quer dizer, tudo isto é muito simbólico. E penso que é nessa medida que deve ser interpretado. Nuno Santos, gostaria de sublinhar aqui alguma destas dimensões? Bem, eu confesso que é um dos milagres, podemos começar a dizer a palavra milagre, que São João não usa, mas depois já podemos explicar, que é um dos milagres que eu mais gosto. Mais gosto porque é primeiro. A ideia do primeiro é interessante, a palavra que lá aparece, há de ser um arquê, qualquer coisa similar, um arquê, mas tem a ver com o início. A primeira palavra da Bíblia é um bereshit, também tem a ver com um princípio. E princípio não é só a cronologia, não é saber o que é que começa antes e o que é que vem a seguir. É também uma questão de fundamento. E eu gosto de perceber que a minha fé, a minha experiência de Deus, a minha experiência de comunidade cristã, é uma experiência que começa à mesa. E, se quisermos, termina à mesa, estranhamente, na última ceia. E, portanto, ter um Deus, eu acho brilhante, confesso, ter um São João a escrever sobre isto, que é um Deus que começa a fazer milagres à mesa,
é um Deus surpreendente. Não podemos deixar de dizer isso. É um Deus absolutamente inesperado, que muita gente tem dificuldade de aceitar. Isto é, mesmo nós que somos do cotidiano, fazemos a experiência do religioso todos os dias, nós, eu padre, nós comunidades cristãs, preferimos um Deus diferente, às vezes queremos um Deus mais sofisticado, mais litúrgico, talvez, aparentemente mais litúrgico, porque eu direi que este é profundamente litúrgico, num sentido mais profundo. Mas São João é brilhante, obviamente, cada um dos evangelistas à sua medida é brilhante, mas São João tem características que outros não têm. E o facto de não chamar milagre também é uma simbólica, também é mais do que uma simbólica, é um sentido. Chamar a isto um sinal e metê-lo numa lógica dos 7 sinais, e depois encontramos a lógica dos 6 maridos que aquela mulher teve, a samaritana, e que está à espera de um 7º marido. Quem é esse 7º marido? As 6 talhas aqui e estamos à espera da 7ª talha. Quem é a 7ª talha? Estamos sempre a fazer um percurso para chegar a Cristo. E para ouvir aquela expressão de Nossa Senhora, então, fazer o que Ele vos disser. E que se falava e muito bem, é tornar-nos discípulos. Eu, de facto, eu gosto muito deste texto e, para mim, há um ponto, e isso quero sublinhar muito, porque há um momento que eu, se mandasse na liturgia, ainda bem que não me dão esse poder, mas se eu mandasse na liturgia eucarística, há um momento que eu, de facto, alteraria, reforçaria, diria assim, e que é o colocar a água no cálice com vinho. Porquê? Primeiro porque, para mim, Nuno, faz uma ligação muito direta com este texto e faz da última ceia um ponto de ligação. E não há sinal maior do que pensar que a água, que é a nossa vida, que é a existência, que é muito positivo, que é a nossa história, ela precisa de ser transformada em vinho. E esse vinho que é colocado no cálice, que significa sobretudo Deus de uma maneira simplificada, mas Deus, a alegria, a comunhão, o encontro pleno da nossa vida com o Senhor, então esse vinho que é muito mais, não é? Aquelas pessoas que não percebem esta simbólica vão dizer, ok, muito vinho, pouca água. Qual é o sentido? Mas o vinho que é mais, porque Deus é sempre maior do que nós, é na medida dele que nós fazemos a nossa história, e é aquela gota de água que o Padre diz, e aqui já faria uma alteração, que diz em voz baixa, torna-me participante, genericamente, torna-me participante da divindade, daquele que assume a humanidade. Isto para mim devia ser um momento simbolicamente claro na Eucaristia, e não um acólito qualquer, um padre a fazer quase às escondidas e a dizer às escondidas. Porquê? Porque o milagre da Eucaristia é isso, é transformar a água que nós somos, ou melhor, é colocar a água que nós somos no vinho que Deus é. Para que quando se prova sangue, se prova vida, mas prova-se vida vivida, vida em Deus, não é a minha vida, não sou eu a sofrer, sou eu na história de Cristo em que o meu sofrimento é relido de outra maneira, é a minha alegria que é relida a partir da alegria. E para mim, sinceramente, eu teria um contributo a dar à liturgia. Eu estou muito em sintonia, tanto que, muito recentemente, em, não sei, 2, 3 celebrações eucarísticas, sobretudo em comunidades de irmãs, comunidades religiosas, eu fiz mesmo uma pequena catequese sobre isto. E disse, olha, isto que está aqui no missal, para se dizer em voz baixa, eu vou dizer o que é que nós estamos a dizer. Bendito sejais vós, Senhor, que assumiste a nossa humanidade para também nós podermos assumir a vossa divindade. Bom, realmente é isso, quer dizer, isto devia ser dito claramente. Além disso, este aspecto também de que tudo começa à mesa e termina à mesa, isto é reforçado por todos esses discursos de Jesus, essas parábolas sobre o reino de Deus como um banquete. O próprio Jesus era muito diferente de João Batista. João Batista era um homem da austeridade, de jejuns e de abstinências. Até iam dizer a Jesus, mas porquê é que tu e os teus discípulos não jejuam como os de João? Jesus era conhecido, tinha essa fama, o comilão e o beberrão. Não é? Está à mesa, vai comer à casa do Mateus, um grande banquete, diz o texto. Vai comer à casa do Zaqueu. Vai comer à casa de Simão, chefe dos fariseus. Vai comer à casa do Lázaro, da Marta e da Maria. A mesa, o banquete, o lugar da partilha, o lugar... Um Deus que está connosco à mesa. Não é? Isto é lindíssimo. Reforça esta dimensão da alegria, do encontro, da afetividade, do calor, digamos assim, e passa por aqui a novidade de Cristo. Não é uma coisa austera, fria, distante, sisuda. Olha, outro, só agora, se calhar estamos a terminar, mas já não sei. Estamos mesmo a terminar o programa. Este Evangelho tem, por exemplo, aqui uma nota do humor. Aliás, o Evangelho de São João está cheio de humor. Por exemplo, quando aqui diz que chamaram lá o noivo, então tu serviste o vinho bom agora no fim. A gente primeiro dá o vinho bom. Quando as pessoas
já beberam muito e já não notam, aí então é que dá o fraco, que as pessoas já estão bêbadas, já não... Ai, tu fizeste ao contrário. Isto está cheio de humor, quer dizer. Lá está. Tudo isto também nos mostra, o Evangelho é um Deus que não é sisudo, que é um Deus de alegria, que é um Deus de calor, de humano, E depois há aqui também este sinal que acontece num contexto também de aliança, não é? De casamento. Temos 2 minutos. Isso é fundamental, que é ler a aliança. É impressionante, é uma palavra muito portuguesa, a aliança no sentido do casamento, porque outras línguas não têm essa palavra, dizem o anel de casamento ou outra palavra qualquer. A aliança é uma palavra absolutamente surpreendente associada ao casamento, porque na aliança as pessoas não há superior e inferior. Estamos a um nível. E ter uma aliança com Deus é absolutamente inesperado. Ou seja, temos um Deus que faz aliança com os homens, que não se serve do seu poder, da sua grandeza, mas percebe que o seu poder é sentar-se à altura. Como nós nos sentamos à altura de uma criança para brincarmos com ela, para interagirmos, porque percebemos que só há uma maneira de dialogar, é de olhos nos olhos. Mas gostava também de reforçar que sentar-se à mesa não é um lugar banal. Nem é um lugar muito, às vezes, do pensamento cristão atual, vai muito pela ideia de que a mesa é banal, que esta refeição é superficial, que a Eucaristia precisa de ser uma coisa mais distante. Não, a Eucaristia precisa ser só mais profundo. E só precisa de ter mais Cristo no centro e Deus no centro. Muito bem. Para os nossos telespectadores fica trabalho de casa, que é ir em busca da primeira e da segunda leitura de Isaías e da Epístola aos Coríntios. Durante um bom lanche. Já exatamente, e também pode ser à mesa, fica esse desafio. E sobretudo a participar desta alegria da transformação da água no vinho. Claro, agradeço a vossa presença hoje aqui e percebemos também desta forma sempre mais nova e interessante este episódio das Bodas de Caná. Muito obrigado. Não esqueça, mais logo, a edição rádio do programa Eclésia, pelas 22h45, na Antena 1. Tenha então uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.